Olá, meus caros alunos, nós estamos de volta para apresentar para vocês mais uma videoaula. Desta feita, nós queremos apresentar para vocês a aula de Sociologia dentro da área de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, trazendo aqui a parte final da temática do capítulo 1 do livro de Sociologia, do livro didático, trazendo e apresentando alguns contextos sociais, históricos, filosóficos, econômicos e culturais dentro de Sociologia, ok? Então vamos lá, trazendo a temática As Ciências Sociais Nasceram com a Modernidade, a sua parte final, trazendo aqui as seguintes questões. O sumário, ainda estamos trabalhando o capítulo 1, só que desta vez nós estaremos trabalhando as páginas 32 e 42, apresentando aí as ciências sociais que nasceram com a modernidade e os pontos, a produção dos autores clássicos, certo? Integração social sob o olhar de Durkheim, teoria da ação social em Weber, Marx e a teoria da acumulação, teorias e métodos das ciências sociais do século XX. As atividades, certo? Iremos apresentar para vocês. Elas estarão à parte dentro do Google Class, dentro do e-mail da escola e também no grupo do WhatsApp de vocês, certo? Tanto que nós iremos aqui apresentar esta aula e depois vocês terão contato com ela, trazendo assim a nossa opinião sobre isso. Vamos apresentar aqui logo de início a teoria de integração de Durkheim. Ele traz aí dizendo que nas sociedades diversas ocorre o tipo de organização do trabalho em busca da cooperação e integração. Acontece como? Acontece por meio da solidariedade. A solidariedade, ela a princípio é mecânica. Mecânica por quê? Porque ela surgiu dentro das sociedades primitivas, as tribais, de organização simples, certo? Então, dentro do contexto, na visão de Durkheim, ele vê essa integração social partindo desse princípio dentro de uma solidariedade mecânica. O chefão, o pajé, o chefe da tribo, ele determina quem pode fazer aquilo ou não. Distribui as tarefas. Pode ser uma espécie de ditadura, mas é assim que foi o entendimento de Durkheim. Existe também a solidariedade orgânica, que é vista nas sociedades modernas, mais complexas, com maior densidade e diferenciação. É típico da sociedade capitalista que nós estamos vivendo. Então, dentro desse contexto, nós também percebemos que ele apresenta uma densidade social. Ocorre um movimento de aumento da população e melhoria dos meios de comunicação, torna as sociedades mais complexas, exigindo novas interações sociais e novas formas de integração social. Segundo ele, é um mecanismo sempre em evolução. Diferenciação social é o processo que explica o aumento da divisão do trabalho nas sociedades modernas e exigindo novos modos de produção e integração social. É este o momento principal que nós vamos ver em Durkheim, certo? Durkheim, essa teoria já foi apresentada, ele diz que é a sociologia que alcança um status, certo, científico próprio. Nele, Durkheim ajudou a compreender o funcionamento da capacidade capitalista a partir do estudo sobre a divisão do trabalho social. Nele também, segundo ele, a integração social acontece através de diferentes mecanismos de solidariedade social, que mudaram conforme a intensidade da divisão do trabalho. A divisão do trabalho social seria, então, a chave para a compreensão do tipo de sociedade. E também essa relação inversa entre intensidade da divisão do trabalho e a coesão social. Ou seja, com maior divisão do trabalho,
mais fluida a coesão social. E, inversamente, quanto menor a divisão do trabalho, maior e mais intensa é a coesão social. A coesão social são aqui entendida, em outras palavras, como conflitos de interesses que podem ser obtidos e entendidos através do que ele explica. Dizer que a sociedade é mais ou menos coesa é retomar a teoria do fato social e perceber se ele é capaz de impor o poder coercitivo de modo mais ou menos intenso. Vai depender aí do entendimento que a gente vai tendo da sociologia, do parecer sociológico, do entendimento da sociologia de Durkheim, ok? A divisão do trabalho acontece em qualquer sociedade humana, seja ela primitiva, seja ela avançada, e foi o que ele pôde perceber, certo? Algumas tarefas nas sociedades primitivas, que ele é entendida por ele como solidariedade primária, você vai ver aí que o trabalho ele é determinado por algum chefe, por alguém, certo? Que tem aí a condição de coagir, de impor, certo? Entretanto, a divisão do trabalho pode alcançar níveis mais intensos, como o que conhecemos em nosso tipo de sociedade, que funciona como uma economia de mercado. Neste caso, os indivíduos se restringem a um reduzido número de atividades, dependendo em tudo o mais dos demais indivíduos, com o agravante de que o capitalismo também proporciona um aumento da necessidade, pois tudo pode se transformar em mercadoria. Então, ele vê essa complexidade. A mecânica, como nós citamos, certo, é uma sociedade primária, uma sociedade onde o trabalho é menos desenvolvido. Neste grupo, as regras e os fatos sociais se impõem ao indivíduo com bastante força e não há espaço para uma grande variedade social. Como também nós podemos dizer no início, os três estamentos, né? Aquela pirâmide do período absoluto. Era nesse contexto que ainda via o sociólogo apontando que a sociedade primeiro deu esse primeiro passo. Esse tipo de sociedade é bastante coesa no limite, mas nas condições de divisão do trabalho são mais limitadas. O indivíduo é limitado em suas liberdades de um modo em que o nosso ponto de vista só pode ser reconhecido como tirânico. Ele é um tirânico que impõe toda essa questão de solidariedade mecânica, é a questão da sobrevivência, certo? A orgânica, como já falamos, vem da estrutura, da necessidade. A cada dia que passa, a sociedade vai se modernizando, vai exigindo novos trabalhos, vai exigindo novas ações, vai exigindo novos grupos para atuar em especificidade, e ele vê isso, né? Nesse tipo de solidariedade social orgânica se constrói a partir da interdependência que funciona através da individualização dos indivíduos a partir da especialização funcional, ou seja, a profissão daquele sujeito é interessante para o sistema. Aquela outra profissão também é muito funcional para o sistema. Sistema de quem? Da sociedade, compreendida por ele como solidariedade social orgânica, ok? Então, aqui prosseguindo, vamos lá, tentando trazer agora a teoria da ação social. A ação social de Weber, ele diz que a sociedade pode ser compreendida a partir do conjunto de ações individuais e a partir do sujeito. Essas são todo tipo de ação que o indivíduo faz, orientando-se pela ação do outro. É uma troca de relações, né? A sociologia é encarregada de explicar a ação social, buscando suas causas, efeitos e regularidades, ou seja, os fenômenos, se eles obedecem a uma regularidade causal ou não. O seu objeto de estudo, ele diz que a ação social busca captar a relação
de sentidos, extraindo todo o conteúdo simbólico das ações que a configuram, ou seja, todo o fato que está carregado de sentidos, de sentimentos, né? Então ele vai muito por essa questão do sujeito. A ação, ele diz ainda que toda ação é um ato, seja por omissão, seja por permissão, dotada de um significado subjetivo, dado por quem executa e que orienta essa ação. É o que ele vai ver, que a ação, aí ele coloca, no meu entendimento, como o Estado sendo um sujeito de ação que impõe toda esta a ação de relação entre o Estado e o indivíduo. O que é a ação social? Quando a orientação tem em vista a ação de um outro ou de outros agentes. Só existe a ação social quando o indivíduo tenta estabelecer algum tipo de comunicação a partir de suas ações com os demais. Ainda assim, podemos dizer que para compreender uma ação social é necessário observar o contexto em que ela ocorre e que só tem significado quando envolve outro indivíduo. É o que ele vem dizer, que a sociedade não vive sem o outro. Não existe sociedade de um homem só. Para poder existir a sociedade tem que partir do sujeito. E tudo isso é entendido como um encantamento do mundo. Não podemos perder o encantamento do mundo, segundo Max Weber. A explicação sociológica busca compreender e interpretar o sentido e desenvolver aquilo que está posto e os seus efeitos na sua conduta e como é que ele está em um ou mais indivíduos. Se pode ser também se propondo a julgar a validez de tais atos, nem a compreender o agente enquanto pessoa. Está querendo aqui dizer que é a ação. Enquanto o Durkheim apresenta o fato, como o estudo das ciências sociais e posteriormente da sociologia, ele vem apontar a ação, não o sujeito em si, mas a ação do sujeito. Ele apresenta também 4 tipos de ações sociais. A primeira ação, a ação efetiva, que é determinada por afetos ou estados sentimentais. Ela é motivada e gerada pelos sentimentos de seu agente em relação aos outros. Por exemplo, brigas entre torcidas motivadas pelo sentimento de rivalidade. Brigas motivadas por ofensas de 2 agentes e também uma ação de consolar um amigo que sofreu alguma perda. E ainda uma declaração de amor. Tudo isso envolve a ação afetiva. A ação tradicional, determinada por um costume ou um hábito arraigado, ou seja, um hábito enraizado. Exemplo, pedir a bênção aos mais velhos, usar pronomes de tratamento, o senhor, a senhora, cumprimentos como bom dia, boa tarde, boa noite. Outro, a noiva jogar o buquê. Essas ações são motivadas pelo costume, pelo o ontem eterno, a tradição. O ontem eterno é entendido aqui na visão dele como sendo a tradição, a ação tradicional. Outro ponto importante para você observar é a terceira ação, a ação racional em relação a valores, e é determinado pela crença consciente num valor considerado importante, independentemente do êxito desse valor na realidade. O sentido não se encontra na consequência, mas na própria conduta. Como eu me conduzo diante desta ação racional em relação aos valores? O exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os kamikazes eram os pilotos de aviões, ou então homens-bombas, motivados pelo valor de honra e dever para com a sua nação ou seu Deus. Nessa situação de suicídio, o agente assume a responsabilidade sobre o ato de tirar sua própria vida. E aí, segundo ele, é um ato racional. Havendo
levado em conta seus valores e suas crenças. Isso é o entendimento dele. A ação racional com relação a fins, certo? Por que que eu faço isso? Porque tenho um objetivo. Quero alcançar algo. Determinada pelo cálculo racional, que coloca fins e organiza meios necessários para alcançar tais finalidades. Exemplo, estudar motivado a ter um diploma. É o caso dos nossos alunos que estão aí no terceiro ano. E vocês estão começando agora no primeiro ano. Vai ter ainda uma etapa do segundo ano até chegar ao terceiro ano para requerer o diploma, ok? Seguir um emprego ou passar no vestibular. O cálculo prévio antes de investir em algum negócio, você planeja, você faz orçamento para poder entrar no empreendimento, na aquisição de algum bem, seja ele imóvel ou um automóvel, certo? E cálculos de um engenheiro antes de construir uma ponte, por exemplo. São exemplos dados aí na questão de ação social na visão de Max Weber. E também aí a relação social. Tudo isso ele diz que é uma relação social. Se define com múltiplas condutas, orientadas pelo mesmo sentido que se perpetuam. A relação social é um conceito coletivo de ação social, visto que se caracteriza como uma tendência provocada pela ação social. As relações sociais estão dotadas de um conteúdo significativo, onde as relações são recíprocas e correspondentes, sendo que cada indivíduo age em conformidade com uma grande probabilidade de que outros agentes também constituam relações sociais de determinados tipos, dotadas de específicos significados, como, por exemplo, o casamento, certo? Onde todos compreendem o sentido e significado da ação. Aí está uma relação social. É a reciprocidade dos atos calculados aqui na visão de Weber como uma ação social que se transforma numa relação social. Marx vem dizer que a teoria da acumulação tem também trazido consequências para muitos. A estrutura social para Marx é a seguinte: ele tem uma infraestrutura, que é a base material como o homem produz e como se organiza para produzir. Aí se dá o modo de produção, as forças produtivas e as relações sociais de produção. As forças produtivas são os meios de produção, o capital financeiro e a força de trabalho, que pode estar na terra, pode estar na fábrica e pode estar nas tecnologias. E as relações sociais de produção está na divisão dos trabalhos, nas classes sociais, nas relações sociais, políticas e econômicas. E a superestrutura que faz com que a sociedade se movimente, faz com que a sociedade cresça, enriqueça, empobreça, esteja em conflito, estejam em atritos entre as suas classes sociais. É a construção de ideologia que a sociedade tem e por isso se torna uma sociedade ideológica, defendendo esse princípio, defendendo aquele outro princípio. Aí se dá também os chamados fenômenos. Esses fenômenos podem ser ideológicos, intelectuais, políticos, religiosos, artísticos e culturais. É isso que vai dar consciência, certo, a uma sociedade. Como ele vem dizer, não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. Tudo isso gerando vida, gerando esse imbróglio na visão de Marx. A infraestrutura e superestrutura se autodeterminam. Alterações em uma levam a mudança na outra. Se a infraestrutura muda, a superestrutura também muda. Ele vem dizer, se nós abolirmos o capitalismo, nós
mudamos a superestrutura com a ideologia do comunismo, do socialismo. É isso que ele quis dizer. Uma altera a outra, ok? E a visão de sociedade está aí. Ele faz uma crítica radical ao capitalismo, porque é antagônico, ele é contraditório e ele é transitório também. Ele também traz uma explicação da realidade na sua totalidade, dizendo que nós não vivemos uma só sociologia, vivemos uma macro-sociologia, certo? E essa teoria está ligada à prática, está ligada à ciência, está ligada aos interesses de classe, está ligada ao sujeito, está também ligada ao objeto. E esse conhecimento é um instrumento político de transformação, e o foco do pensamento é contradições do capitalismo, ok? Então, ali, Marx apresenta também a luta de classe contra a harmonia, certo? Ele diz que tem que haver esses conflitos, que é nesses conflitos que nasce a harmonia. Olha só. Ele tem também apontando que a divisão do trabalho gera exploração, gera alienação, gera antagonismo, que ele vai citar no mais-valia. O trabalhador não recebe o que vale pelo seu trabalho, pelo seu produto final. Ele apenas é pago um salário estipulado pelo capitalismo, pelos seus exploradores, e o produto adquirido desse trabalhador se torna um bem de aquisição capitalista para os empregados, para os empresários. E ele também cita a burguesia em luta constante com o proletariado. Em questão está a dominação econômica, que aponta aí os meios de produção, está a dominação política, que vê aí o Estado como sendo ladeado pela burguesia, e também vê aí a dominação cultural, ideologia e valores. Ele diz que tanto um como o outro pode se utilizar desses tipos de conhecimento, desses tipos de ideologia, tanto o comunismo como o capitalismo. Ele pode se apoderar dos meios de produção, ele pode se apoderar do Estado, fazer a sua política, e também pode se apoderar das ideologias e dos valores, aí que entra a questão educacional e assim por diante, ok? Vamos prosseguindo aqui com a nossa finalidade. Ele diz ainda que dentro do sistema capitalista, as instituições sociais são usadas como ideologia para a opressão dos trabalhadores. As instituições são usadas como ideologias para a opressão dos trabalhadores. A sociedade é transitória e permeada de antagonismo e contradições. Nisso ele tem razão em dizer, em observar isso. A sociedade surgiu da necessidade dos homens de cooperarem para o trabalho, né? Produzirem aquilo que é necessário e também preservar a vida. Como? Na divisão social do trabalho. Toda forma de divisão social no trabalho é uma cooperação e é acompanhada de um tipo de propriedade. A separação entre trabalho manual e trabalho intelectual permite o regime da desigualdade e da exploração, resultando na luta de classe. Aí que está a situação de luta de classe que ele vem apresentar, ok? Vamos prosseguindo aqui com o nosso trabalho. A luta de classe é um movimento real que muda a sociedade e faz história. Por isso que ele disse que não existe desarmonia quando tem essa luta de classe, certo? É harmonioso haver a luta, é harmonioso haver esses conflitos, porque é aí que está a história. A história se produz, a história se faz, o materialismo histórico é quem faz essas mudanças na sociedade quando há esse interesse na luta de classe. A sociedade capitalista é o resultado do desenvolvimento das forças produtivas e da luta de classe que existem desde o princípio da vida social. A sociedade desigual é desigual em que os trabalhadores, o proletariado, são explorados pelos capitalistas, pelos burgueses. Por isso que ele fala que há uma desigualdade constante. E, na verdade, há. Nós não podemos fugir à regra dessas discussões, certo?
Assim, os conflitos da vida social se devem à desigualdade e à sua superação. Só poderá ser alcançada politicamente pela luta dos trabalhadores para o fim da exploração capitalista. Ele vê aí que há que haver um entendimento entre os capitalistas e entre os socialistas, entre os trabalhadores, entendido aqui como proletariado, para que haja uma divisão das riquezas para melhor entendimento e sobrevivência da sociedade. Certo? Ele vem apontar aí que o trabalhador trabalha, mas não recebe aquilo que merece, a mais-valia. A mais-valia é uma categoria abstrata, ela corresponde ao trabalho não pago, mas gratuito, é a forma pelo qual o dinheiro se transforma em capital. É como você pode comprar um objeto por R$10, feito por alguém, em uma produção de grande escala, mas aquele produto inicial, o seu preço inicial não foi R$10. Talvez tenha sido 6, 5, de tal maneira que quando ele é colocado para a venda, existe uma mais-valia em cima desse produto. É isso que ele quer dizer. E que o trabalhador precisa ser pago. Então, nós temos aí as teorias de ciências sociais surgidas com Auguste Comte, que era aquela teoria do positivismo, onde queria estudar o homem, a sociedade, como se estuda as ciências exatas, dizendo que há uma evolução constante do homem e que não havia como impedir esse progresso humano, e isso é contestado muitas vezes pelos outros estudiosos, que podemos dizer, no caso de Emile Durkheim, que vem falar sobre isso que nós já estamos falando. Vamos só recapitular. O objeto de estudo para ele é o fato social, que pode ser generalizado na coletividade. O método pode ser usado a neutralidade e a objetividade, estudando a coisa, certo? E também diz que coesão social é o equilíbrio entre estrutura e integração. Existe também uma consciência coletiva que deve ser moral e vigente, conjunto de regras sociais estabelecidas que atribuem valores, certo? E podemos também dizer que existe o fato social normal, o coercitivo, o exterior, a coletividade geral, e o fato social patológico, o desequilíbrio, é quando você tem uma sociedade doentia, onde você tem uma sociedade que não preza pelos valores morais, éticos da sua época. É daí que surge a anomia, a ausência de normas, de regras e de moral. Em um resultado de anomia, não é possível a integração social. Então, esses contextos todos foram as teorias que rondaram as ciências sociais de Auguste Comte, de Emile Durkheim, de Max Weber e de Karl Marx. Só repetindo mais uma vez, esses mapas conceituais estarão ao alcance de vocês para vocês compreenderem. Falamos aí sobre Max Weber, certo? O Estado, o poder e a dominação. Ele diz o que é o Estado, né? A instituição social que prevalece sobre todas as outras. A sociedade politicamente organizada é uma instituição organizada política, social e juridicamente, que tem o poder de fazer coesão, de fazer as suas ações, conforme nós já discutimos lá atrás. E aqui Marx aponta mais uma vez aí a questão da mais-valia, da alienação, da mercadoria, valor de uso, valor de troca, dinheiro, salário, a exploração capitalista, como nós já falamos. O Estado para Marx é um comitê que administra os interesses da burguesia, como nós falamos, certo? E aí você vai ver isso na obra O Capital. É importante vocês depois lerem essa obra. As teorias funcionalistas de Weber passou também a ser influenciada por Taucon, né? Esse camarada aí, você pode ver, Taucon Parson foi um defensor da grande teoria, uma tentativa de integrar todas as ciências sociais em um amplo trabalho, trazendo assim uma teoria nova sobre sua ação social,
tem uma estrutura e serviu para uma revisão dos seus grandes procedimentos, né? E também especialmente para Max Weber, Wilfredo Pareto e Emil Durkheim, a base buscando a partir deles uma simplificada teoria da ação baseada na suposição de que a ação humana ela é voluntária, intencional e simbólica. É uma nova estrutura que querem trazer os pensadores da sociologia contemporânea. Também tem a teoria crítica que nasceu na escola de Frankfurt, que eles queriam repensar a sociedade, queriam repensar o agir do homem, queria repensar essas questões nesse sentido, em que o contexto político, o contexto econômico e o contexto social deveria ser reinterpretado, ok? E assim vai trazendo noções de como se comporta essa nova ciências sociais, especialmente para entender a sociedade. É uma abordagem teórica que, contrapondo-se à teoria tradicional, de tipo cartesiano, busca unir teoria e prática, ou seja, incorporar ao pensamento tradicional dos filósofos uma tensão com o presente. Foi utilizada, criticada e superada por diversos pensadores e cientistas sociais em face das suas próprias construções, como teoria que é autocrítica por definição. Aí alguns pensadores, Adorno, Horkheim, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas. Esses são os homens que pensaram a sociologia contemporânea dentro do contexto da teoria crítica. E a teoria de Bourdieu veio à tona em um momento em que muitos autores consideram um estado de crise na sociologia. Essa crise, em parte, tratava-se de um impasse, como fazer afirmações gerais sobre a realidade social se as pessoas possuem experiências, opiniões e vidas diferentes em sociedade. Então, isso já foi suficiente para que a sociologia buscasse estudar o homem de maneira mais presente, não como grupo, mas como indivíduo, certo? Aí está. Então, nós vamos lá caminhando e está o esquema para vocês entender a questão de Bourdieu. E também apresento para vocês o desafio. São 10 questões de sociologia sobre a cultura e suas raízes dentro da sociologia e você terá que responder a questão lá no livro, ok? Usando o capítulo 1, certo? A cultura social, a cultura da sociedade, a cultura das ciências sociais, ok?